Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniele e nesse vídeo estamos continuando com as correções do quinto bloco do quarto ano, agora com a matéria de matemática. O vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte com as situações problema utilizando as 4 operações. A segunda parte com as situações problema referente a medidas de tempo. Também veremos as questões referentes às frações e a relação da malha quadriculada com a soma e a multiplicação. Nós temos como primeiro exercício, ainda pensando no texto do circo que foi trabalhado em língua portuguesa. Com a leitura do texto, como o circo chegou ao Brasil? Ficamos sabendo que o palhaço Piolim nasceu no ano de 1897. Com quantos anos ele estaria em 2020? Para a gente fazer o cálculo da idade de uma pessoa, nós precisamos ter o ano de referência, nesse caso é 2020, e tirar deste ano o ano de nascimento. Então, o ano de referência menos o ano de nascimento. E temos que ter atenção. Se a pessoa ainda não fez aniversário, tiro um ano do resultado. Este cálculo aqui, o cálculo de idade, ele só vale se a pessoa já fez aniversário nesse ano, tá, gente? Se a pessoa ainda não fez, eu vou fazer a continha e vou tirar 1. Agora, pensando lá no problema do Piolim. Nós estamos no ano de 2020, então esse é o nosso ano de referência. E temos aqui o ano de nascimento do Piolim, que foi 1897. Se eu quero saber a idade, eu vou subtrair 2020 menos 1897. Vamos fazer por casa, ok? Começando da unidade. Aqui é a casinha da unidade. O 0 menos o 7, tem como eu fazer essa conta? Não tem. Não tem como eu tirar 7 do 0, né, gente? Então, o que o 0 vai fazer? Ele vai emprestar uma dezena aqui do 2, porque o 2 está na casinha da dezena. O 2, ele vai emprestar uma dezena para o 0. Então, 2 menos a uma dezena que vai ser emprestada, 1. E a dezena vai lá junto com o 0. Nós contamos como se fosse 10, porque uma dezena, 10 unidades. 10 menos 7, daí dá para fazer a conta, porque o 10 é maior do que o 7. 10 menos 7, 3. Indo agora para a casinha da dezena, eu tenho o 1 que sobrou, e do 1 eu vou retirar 9. Tem como eu fazer isso? Não tem. Então, novamente, eu tenho que fazer empréstimo. O 1 chega para a centena, ele está na casa da dezena e chega na centena. Ô, dona Centena, você tem um aí para me emprestar? Ela fala, não tenho nada, eu sou 0. Então, a centena, que não quer deixar a dezena assim de mãos vazias, né? Porque a conta precisa ser feita, ela vai pedir emprestado para o milhar. A centena chega para o milhar. Ô, milhar, você tem um aí para me emprestar? Ele tem, porque ele é 2, né? Ele é o número 2. Então, ele vai emprestar 1 milhar, 1.000, né? Que é uma unidade de milhar, para a centena. Se eu tenho 2 na unidade de milhar, ele vai pegar e vai emprestar 1, vai sobrar 1 na unidade de milhar. E a lógica é mais ou menos a mesma, tá, gente? Se eu pego uma unidade de milhar e boto na centena, vai virar 10 centenas. Da mesma forma que eu peguei uma dezena, emprestei para a unidade e virou 10 unidades. Então, aqui eu tenho já 10 centenas.
Agora não é mais 0, é 10. Consegue emprestar para a casinha da dezena. O 10 vai virar 9, porque eu vou pegar uma centena e vou colocar na casinha da dezena. Então, eu vou ter aqui 11 menos 9, que dá 2. Na casa da centena, 9 menos 8, que dá 1. E na casa da unidade de milhar, 1 menos 1, que dá 0. Então, a resposta, gente, ele teria 123 anos de idade. Segundo problema. Observe a tabela que mostra a quantidade de ingressos vendidos no final de semana na apresentação do Circo da Alegria e depois responda às questões. Nós temos aqui, gente, a informação da venda dos ingressos na sexta-feira, sábado e domingo. Sexta-feira foram vendidos 1.353 ingressos, sábado 1.869 ingressos e no domingo 409 ingressos. Eu transformei isso em um gráfico para a gente ter uma noção também nesse tipo de registro da quantidade de ingressos vendidos em cada dia. Vamos pensar um pouquinho antes de entrar nos problemas. Qual foi o dia em que foi vendido mais ingressos, hein? Pensando na tabela e no gráfico. Isso, foi no sábado. Qual dia foi vendido a menor quantidade de ingressos? Isso, no domingo. Nós temos aí algumas perguntas referentes a essas informações que foram passadas, ok? Então vamos começar. Qual foi o total de ingressos vendidos nos 3 dias? Nessa situação problema, nós já temos uma dica de qual conta nós temos que realizar, que é essa palavra aqui, é o total. Normalmente, quando em uma situação problema pede o total, nós temos que realizar uma conta de mais, uma adição. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as informações pedidas, que foi os ingressos vendidos nos 3 dias, e vamos somar. Começando pela unidade, ok? 3 mais 9 é 12. 12 mais 9, 21. Percebam aqui que eu coloquei o número 2 na próxima casa, porque eu não posso colocar o 21 aqui embaixo. Eu só pego o resultado que está na unidade e o 2, que representa a casinha da dezena, eu vou subir. Aí nós vamos ter 2 mais 5, que dá 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 0, 13. E a lógica continua a mesma. O 13 eu formo o 1 e o 3. O 1 sobe para a próxima casa e o 3 permanece já no resultado. Na casa da centena, nós temos 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. Mais 4, 16. 16, 1 e 6. O 1 vai para a casa da unidade de milhar e o 6 já está aqui no resultado. Por último, na unidade de milhar, 1 mais 1 mais 1, 3. Lembrando, gente, que quanto mais contas você fizer, mais rápido vai ser o seu raciocínio para fazer a conta, ok? Então, aqui nós temos o resultado. 3.631 ingressos vendidos nos 3 dias.
Segundo problema. Qual foi a diferença de ingressos vendidos entre sexta-feira e domingo? Aqui, novamente, nós já temos uma palavrinha que ajuda a gente a identificar qual operação deve ser feita. Você sabe que palavra que é? Quem falou diferença, acertou. Normalmente, quando o problema pede a diferença entre dois valores, nós vamos fazer uma subtração, uma conta de menos. Então, está pedindo aqui a diferença dos valores de sexta-feira e domingo. Vamos pegar essas duas informações. Não vou colocar aqui o valor de sábado, porque meu problema não pediu, ok? E vamos calcular a diferença, que é uma subtração. Começando pela casinha da unidade. 3 menos 9, consigo fazer essa conta? Não consigo. Preciso emprestar uma dezena da casinha da dezena. Na casinha da dezena eu tenho 5 dezenas. Tiro uma para emprestar, ficam 4. Como a dezena está indo para a unidade, uma dezena viram 10 unidades. Já tenho 3 unidades. 10 mais 3 fica 13. Então, aqui, 1 com 3 vai formar 13. Aqui eu vou tirar 9. 13 menos 9, 4. Na casa da dezena, eu tenho 4 e eu preciso tirar 0. 4 menos 0 dá 4. Eu tenho 4, não tiro nada, fica 4. Aqui, gente, como eu já tenho 13, né, que o raciocínio seria qual? Eu pegar o 3, perceber que eu não consigo tirar 4 de 3, emprestar, aí forma 13. Se vocês perceberem, eu já tenho 3 aqui. Então, não tem necessidade de emprestar. Eu posso fazer a conta subtraindo já esse 13, porque o 13 vai virar 13 de qualquer jeito, tá bom? Então, 13 menos 4, 9. Caso você não tenha ainda essa segurança para observar o número e perceber que ele vai ficar exatamente igual, aí você vai lá, você empresta, né? Tira 1 daqui, fica 0. Aqui fica 1, forma 13, né? Faz todo esse passo a passo. Mas convenhamos, não é obrigatório nem necessário. Combinado? Ficou como resultado 944. Se cada ingresso custa R$8, quanto o circo arrecadou em cada dia? Aqui nós temos que raciocinar, vamos pensar um pouco. Coloquei uma tabela com números menores para a gente observar se existe algum padrão, para facilitar que a gente encontre a conta referente a esse problema. Aqui eu tenho a quantidade de ingressos e o valor total que eu pagaria se eu comprasse essa quantidade. Como foi falado no problema, se eu compro um ingresso, eu pago R$8. Se eu compro 2, seria 8 mais 8, porque são 2 ingressos, 16. Se eu compro 3 ingressos, ficaria 8 mais 8 mais 8, R$24. Se eu compro 4 ingressos, 8 mais 8 mais 8 mais 8, R$32. Isso lembra o que, gente? Lembra a tabuada do 8. Percebam aqui que a relação é exatamente a mesma. 8 vezes 1, 8. Um ingresso, 8. 8 vezes 2, 16. 2 ingressos, 16. 8 vezes 3, 24. 3 ingressos, R$24. 8 vezes 4, 32. Então, aqui nós temos 4 ingressos, R$32. Então, o que acontece? Eu vou pegar a quantidade de ingressos e eu vou multiplicar pelo preço de um ingresso. Nesse caso, 8.
Na sexta-feira foram 1.353 ingressos. Para eu saber o valor total, multiplico por 8. Começando da unidade, tá? A única conta das 4 operações que eu vou começar de uma casa que não seja unidade é a divisão. O restante nós começamos pela unidade. Soma começa pela unidade, subtração começa pela unidade, multiplicação nós também começamos pela casa da unidade quando se trata de números inteiros. Então aqui, 8 vezes 3, coloquei aqui a tabuada para a gente consultar, fica 24. 24, 2 em cima, 4 embaixo, formando 24. 8 vezes 5 dá 40. Vou pegar este 2 aqui e vou juntar ao resultado. 40 mais 2, 42. 42, 4 em cima, 2 embaixo. 8 vezes 3, 24. Mais o 4 que está em cima, 28. 2 em cima, o 8 embaixo, formando 28. Por último, 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. Resposta: R$ 10.824 na sexta-feira. Vamos calcular quanto eles ganharam no sábado. Pegando a quantidade de ingressos, 1.869 ingressos, e multiplicando pelo preço unitário do ingresso, que é R$ 8,00. Novamente consultando a tabuada. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 6, 48. Mais 7, 55. 8 vezes 8, 64. 64 mais 5, 69. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Então, no sábado, foi arrecadado R$ 14.952. E no domingo, que foram vendidos apenas 409 ingressos, vou fazer a multiplicação. 409 vezes 8. Gente, como a quantidade de ingressos no domingo foi menor do que a dos outros dias, será que o valor arrecadado vai ser maior ou vai ser menor? Vamos pensar? O que você acha? Eu acho que vai ser menor, mas para a gente ter certeza, tem que fazer a conta. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 0, 0, mais 7, 7. 8 vezes 4, 32. Percebam então, né, que foi arrecadado R$ 3.272 e é um valor menor do que o dos outros dias, justamente porque a quantidade de ingressos vendidos também foi menor. Próximo problema. Roberto, Jean, Kaique e Cauã combinaram de ir ao circo no sábado. Roberto prometeu levar um pacote de balas para dividir entre eles. No pacote tinha 35 balas. Quantas balas cada um ganhou? Quantas balas sobraram? Então aqui nós temos os 4 meninos, que é o Roberto, Jean, Kaique e Cauã. Desse lado, gente, eu coloquei 35 balas. Acreditem em mim, tem 35 balas aqui. E nós vamos começar a distribuir de 1 em 1 até que não dê mais para distribuir para os 4 meninos, ok? Até que sobre uma quantidade que não dê mais para distribuir. Vamos começar dando uma bala para cada menino. 1,
1 1 e 1. Nós ainda temos balas para distribuir. Então, vamos continuar. Segunda bala para cada um. A terceira bala para cada um. A quarta bala para cada um. Quinta. A sexta bala. A sétima bala. A oitava bala. E nós vamos parar aqui com 8 balas para cada um. Por quê? Aqui no cantinho só sobraram 3 balas. E como nós temos que dividir igualmente, significa que nenhuma das crianças pode ficar com mais balas do que as outras. Então, nesse caso, essas 3 balinhas ficam como resto, ok? Teve criança que continuou a conta e trabalhou com decimais. Nesse caso, não tem como considerar correto, porque foi pedido o resto. E também porque ficaria meio esquisito eu pegar uma bala, quebrar ela em 4 partes, né? Cada bala eu quebrar em 4 partes e dar 3 partes dessas 4 para cada criança. Como seria o 0,75 no resultado dos decimais. Então, a gente não vai quebrar as balas nesse caso, tá, gente? Mantenham as balas inteiras. Se eu fosse transformar isso em conta, 35 balas divididos para 4 crianças. Vou pensar na tabuada do 4. Na tabuada do 4, qual é o número mais perto de 35 que não passe de 35? É o 32. Não posso colocar 36, gente, porque isso aqui é a quantidade de balas. Teve uma situação que uma criança colocou considerando 36. Nós só temos 35 balas. Não tem como fazer aparecer uma para fazer a divisão exata. Ele só tem 35 balas. Então, eu consigo dividir 32, porque é a quantidade que ele tem. Agora, 36 não tem como, porque isso é mais do que ele já tem inicialmente. Ok? Então, nós vamos considerar o 32. Que número vezes 4 dá 32? 8. 4 vezes 8, 32. Para saber o resto, subtraia 35 menos 32, 3. Tranquilinho. E se a Giovana também tivesse ido junto, quantas balas cada um ganharia? Então, nós temos essa situação dos 4 amigos e a Giovana, que escutou que tinha bala. Já veio correndo, porque ela também quer bala. Eu também ficaria junto, porque eu amo um docinho. Vamos fazer a distribuição. Um para cada. A gente vai distribuindo até acabar, ou até não ter mais como dividir igualmente. 2. 3 para cada. Ainda tem bastante. Agora vamos para a quarta bala de cada um. A quinta bala.
a sexta. Será que ainda tem? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem? Vai dar certinho. Vai dar 7 balas para cada criança. Como eu faria isso em formato de conta? 35 balas divididos para 5 crianças. Se eu dividindo por 4, uso a tabuada do 4. Para dividir por 5, eu uso a tabuada do 5. Então, aqui está a tabuada do 5. Vamos procurar na tabuada do 5. Que número que é multiplicado por 5 dá 35 ou o mais perto possível de 35 e menor. Vamos observar aqui, vamos procurar. Ah, olha só, eu tenho 35 aqui, ó, que sorte. Se eu tenho já um número no resultado, é a melhor coisa que tem, gente. Que daí não sobra resto, não tem estresse. Eu simplesmente vejo aqui por qual número que eu estou multiplicando, nesse caso é o 7, para saber qual que é o resultado na minha divisão. Então, nesse caso, 7. Por quê? 5 vezes 7 dá 35. Para saber o resto, 35 menos 35 dá 0. Então é isso. Terminamos a primeira parte do vídeo. Até mais!